Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à unidade 1.1 e 1.2 da disciplina Técnicas e Dinâmicas de Grupo. Hoje falaremos um pouco sobre a importância dos grupos nas organizações. Esse é um tema bastante importante, abrangido aí pela unidade 1.1, onde se fala, inclusive, do conceito de dinâmica grupal. O que é dinâmica grupal? Esse termo surge com Kurt Lewin nos anos 20 a 30 do século passado, onde ele começou a estudar as forças que operavam dentro de um grupo. Um grupo é mais que a somatória de pessoas. Suponhamos, por exemplo, que a gente observe uma fila de ônibus ou uma fila de um caixa. Ali as pessoas estão apenas aglomeradas, justapostas, ou seja, não há um ambiente de grupo. O grupo, ele traz características muito particulares, que implicam mais que a soma de pessoas. Existe uma atmosfera própria do grupo, um modo de funcionamento, as pessoas estão vinculadas e têm uma tarefa, uma missão dentro daquele grupo. Então, um grupo ele pode ser permanente ou não, mas sempre há uma atmosfera nele. Além disso, o que esse texto e o que essa unidade nos trazem? Traz a distinção entre grupos formais e informais dentro de uma empresa. Grupos formais podem ser temporários ou duradouros. Por exemplo, grupos de trabalho ou, no caso de temporários, comitês, equipes temporárias, força-tarefa, que se encarregam de uma tarefa por um tempo. E existem também grupos informais que se dão dentro da empresa, que não estão formalizados, não estão no organograma, não estão falados, não são falados pelos líderes ou gerentes de uma empresa, mas existem porque as pessoas estão se relacionando o tempo todo. É mais informal, é mais espontâneo, há uma rede de relações estabelecidas ali e que podem inclusive ajudar as pessoas. Por exemplo, quando adentramos em uma empresa, se somos novos nessa empresa, há sempre alguém que nos introduz mais naquele lugar. E muitas vezes não é o líder. Pode ser alguém que assume uma liderança dentro de um grupo e assume certo poder dentro de um grupo e que ajuda as pessoas novas a entrarem. Existem poderes também que nem sempre são benéficos, São pessoas que às vezes exercem poder e que podem, inclusive, trazer obstáculos ao funcionamento do grupo. Podemos entender que por esses grupos informais, muitas vezes os funcionários vão agir de modo diferente, vão trazer obstáculos às tarefas, podem adotar condutas não esperadas. E o que fazer frente a isso? A gente deve descobrir, enquanto líder, enquanto gerente ou coordenador desse grupo, quem são esses líderes informais e trazê-los para nós, para nosso objetivo organizacional. Trabalhar com ele, estimular a participação dele, porque os líderes eles têm uma capacidade muito grande de mobilizar as pessoas, até mesmo esses líderes naturais. Então a gente precisa integrar ele aos objetivos, aos interesses da organização. Evitar com que as atividades informais sejam dificultadas, quer dizer, essas relações informais, a gente não vai competir com elas, a gente vai agregar, trazer elas para o objetivo da empresa. Nesse sentido, dentro desse sistema que existe, dito e não dito dentro de uma empresa, é importante conciliar as duas coisas, tanto os grupos formais que estão ali para o objetivo da empresa, quanto os informais, que mantêm a coesão, mantêm o espírito de equipe. Além disso, é importante que a gente se atente também, o texto nos traz isso, o quanto que existe uma cultura negativa sobre as reuniões, E para isso, algumas estratégias muito importantes, como pensar bastante o objetivo das reuniões, entender que reuniões elas são meio para a realização das tarefas e não fim, nem estão isoladas disso. É preciso pensar também na composição dessas equipes para as reuniões, pensar qual vai ser o tamanho da equipe e com isso pensar o tempo, entender que é preciso ter uma pauta bastante clara, trazer um tempo de fala para cada um, para que cada uma dessas pessoas elas sejam contempladas. Quando as pessoas são aceitas no grupo, e são ouvidas, elas tendem a ter muito maior produtividade, elas tendem a estar mais abertas a mudanças, e para isso a escuta e o diálogo são ferramentas fundamentais da dinâmica de grupo dentro de uma empresa. Por hoje é isso, espero ter contribuído na formação e para continuar, façam a unidade 1.1 e 1.2,
que trabalham esses temas. Bons estudos e até!